Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Jornalista com Gabá, mais um giro de notícias, comentários e opiniões, um rápido pré-jogo. Reflexão para vocês, nunca, na minha opinião, eu tive pensando, hoje me deu um insight no seguinte sentido. Nunca a frase de Abel Ferreira, que todo mundo é conhecida, contra tudo e contra tudo, contra tudo e contra todos, fez tanto sentido para mim. Eu vou passar isso para vocês, vou falar um pouco do jogo, vou falar de Leila Pereira para variar essa patética, essa pífia, essa gestão podre, porca, nojenta de Leila Pereira, e vou falar um pouquinho rapidamente de Corinthians e Santos para vocês verem os nossos concorrentes. O Corinthians é rival, o Santos é rival de lá atrás, muitos anos, e vamos trocar uma ideia. Mas antes, rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. E pra quem gosta do conteúdo, porque aqui é conteúdo, eu não passo lixo, eu não passo merda pra vocês. Indiquem pros seus amigos, para que esse vídeo, para que isso possa crescer mais e mais, e a gente, porque o principal objetivo desse canal sempre foi a educação, a busca por cultura, por conhecimento, estudos, leitura, para que a gente tenha mais formadores de opinião e possa fazer do Brasil, que para mim é os 10% e não 90% de vagabundos e liderado por um bandido, que a gente possa erradicar, afastar, tirar, prender esses caras, porque é o melhor país do mundo em todos os sentidos. Valeu? Então vamos lá. Contra tudo e contra todos. Hoje eu entendi. A gente sempre, quando Abel Ferreira fala contra tudo e contra todos, a gente olha para o lado externo. Tudo e todos de fora. Vou dar um exemplo só. Contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Inter. Eu acho que a nossa preocupação tem que ser interna. Contra tudo e contra todos dentro do Palmeiras. O próprio Abel Ferreira. Com as suas teimosias, com a sua falta de capacidade de... Ele não tem variações de jogo, ele não tem repertório, ele não tem soluções para um time. E com o time que ele tem na mão. Porque eu me lembro muito bem, ele fez, sim, ele montou um time sem craques e que foi uma quarta academia, vamos dizer assim, uma terceira, quarta academia, tem uns que chamam de terceira, de quarta. Por quê? Porque ele tem um poder muito grande de gestão, mas aí ele começou a se perder no meio do caminho. Então, contra tudo e contra todos, é contra ele, é contra a Leila Pereira, é contra os departamentos merdas, profissionais merdas. Eu só falo da parte profissional, por favor. Como Leila Pereira para mim, lixo de profissional, uma merda de profissional. Tanto que vocês estão cansados de ouvir como eu gostaria que um cara da imprensa, um youtuber que ela dá acesso, fizesse essas perguntas, mas não vai fazer, porque são interesseiros, são vendidos em que sentido? São tendenciosos, porque se não forem, não vão participar de coletivas, ela não vai dar entrevista coletiva para eles, ou exclusiva. Então é nesse sentido, parciais. Vamos pensar nisso, contra tudo e contra todos. O nosso problema está fora ou está dentro? Está dentro do Palmeiras, eu acho. Eu penso isso. Tanto que ontem eu pus para vocês um áudio do Nobre falando, e ele fala uma coisa perfeita. Eu sempre falei para você, ninguém é insubstituível. Quem que o Abel acha que ele é? Que ele é insubstituível no Palmeiras? Quem é essa Leila, essa podre presidente do Palmeiras? Eu estou falando como profissional. O Paulo Nobre fala, gente, as pessoas passam. Ninguém é maior que o Palmeiras. Tem que saber desapegar, porque tem uma parte da torcida, que eu sempre chamo essa torcidinha de lixo do Palmeiras, de merda que prejudica, acha que o Palmeiras sem Leila Pereira, sem Abel Ferreira morreu. Vai pastar? Depende de quem vier. Se vir um cara competente, quem dirá? Hashtag volta nobre. Fora, some, vaza, Leila Pereira, maridinho lixo com seu conselho lixo. Anderson Barros, que desespero de profissional. Buose, o cara que faz curso se bobear para dar tapinha nas costas. Já. Hashtag volta nobre. Então é isso. Primeiro eu digo isso para vocês. Eu queria falar uma outra coisa antes do pré-jogo. Abel Ferreira.
palavra de honra, eu acho você não o melhor técnico, porque eu achava o melhor e maior. Com um tempo de 3 anos e meio para cá, que eu sempre bato nessa tecla, você não apresentou nada de trabalho. O trabalho que se apresentou e fez muito bem foi proteger a Leila Pereira, o escudo. Porque a Leila Pereira sem você é um 0 à esquerda potencializado a 8. O que eu quero dizer com isso? Isso você fez muito bem. E para isso você teve um contrato renovado milionário depois de ter assinado um pré-contrato. Que me arrependo profundamente de você não ter desejado você não sair do Palmeiras. Exatamente, você entrou pela porta da frente. O Dudu na época entrou, todo mundo sabe, e saiu pela porta de trás. Você entrou pela porta da frente, no meio você deslizou. Tá tudo bem, você é ser humano como todo mundo. Mas aí você se perdeu. A gente vai aprendendo na vida. Agora eu te pergunto uma coisa. Eu sempre falei que você foi o maior e melhor. Não, você não foi o melhor técnico. Disparado, não. Você me mostrou nesses 3 anos e meio. O que você foi melhor, sim, como melhor técnico, por causa dos seus resultados. Eu não sei o que aconteceu, mas você conseguiu unir, da forma que você uniu, méritos teu e da tua equipe, vou deixar claro. Depois disso, o teu trabalho é patético, é pífio. É uma coisa que não existe, é nojento. O Palmeiras não joga bola e cada vez uma desculpa. Ai, nós estamos em reestruturar, reformulando o time. Aquilo que eu falei há 3 anos atrás, você vai reformular a vida toda, porque sempre vão chegar jogadores novos. Então o que eu quero te falar? Eu não acredito no teu trabalho. Eu não acredito que você vai conseguir tirar coelhos da cartola. Eu não acredito que você tem variações, esquemas, repertórios de jogo. Não estrague o que você já fez de maravilhoso. Você já está na história do Palmeiras, Abel Ferreira. Se não está feliz ou alguma coisa, se apresentar trabalho você não apresenta. 0 para o salário milionário. Você, de 3 anos e meio para cá, em qualquer time do Brasil, com 3 meses, 4 meses, você estava demitido. E você falou uma coisa certa, isso você não está errado. Sempre você falou, eu pensei que eu ia atravessar o Atlântico para chegar aqui 3, 4 meses e eu voltar. Perfeito. É a cultura. Para mim é uma cultura errada, mas está tudo bem. Brasileiro não. Esse povo, 90%, que isso não é Brasil, comandado por um bandido condenado, um presidiário, um antissemita, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, que devia estar na prisão perpétua junto com seus filhos, a família, né? Que é a família de bandido, agora o filho também tá, né? E que aproveitam dessa sujeira, dessa tudo, corrupção, enfim. Acreditam ainda, esse povo ainda acredita, porque por serem predominantemente ignorantes, alguém fala, pula de cabeça, vai o primeiro, o resto vai. Que acreditam em nomenclaturas. Para mim, já passou a tua época. Pode ser que até um dia você volte renovado, com nova cabeça, nova mentalidade para fazer, porque a tua mentalidade, para quem tem como guru José Mourinho, para mim é um desastre. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Real Madrid, que tem o Mourinho, que eu não acreditei, quando eu ouvi a primeira notícia, na época, o Real negocia com o Mourinho, eu falei, não é possível, o Real Madrid. Então é isso. Agora vamos direto, Abel Ferreira, para o jogo o pré-jogo, né? Palmeiras e Cerro Porteño e Palmeiras, defensores. A imprensa já começou, mas o Cerro Porteño pode fazer como fez, diminuir o campo. Estando dentro das leis, o campo, para quem não sabe, a medida oficial não é uma, é de alguma, ela pode variar, eles dão mínimo e máximo. Dentro desse mínimo e máximo, o time faz o que quiser. Está pronta a desculpa para uma possível desclassificação. E não vejo, não confio, não acredito. Eu quero estar errado, porque eu torço para o Palmeiras. Agora, eu não vejo o que o Palmeiras tirar da cartola com esse futebol de merda de jogadores que estão... Eu não sei se eles estão acomodados e encostados ou se o esquema de Abel Ferreira prejudica eles, que eu sempre falei. Será que esse time
Esquece 4, 5, 6 jogadores merda, totalmente, não jogam na várzea do Brasil. Martínez, Giai, Kelvin voltou, olha a notícia, ele está pronto para jogar. Se joga, quero fazer um comentário do Paulinho, preciso lembrar, não posso esquecer disso. E aí, você pega esse cara, esses jogadores, que não são jogadores, e tem mais alguns, tudo bem? Felipe Anderson, é uma aberração de jogador. Ah, mas ele jogou na Lazio, então volta pra Lazio. Eu tô caricaturizando, porque ele não vai a Lazio e não vai querer ele. Eu não acredito, eu não confio no futebol, e eu não sei se esses jogadores na mão de outro técnico jogariam ou se estão realmente acomodados uma merda de jogadores, porque são jogadores que sabem jogar bola, você percebe. Você vê áreas que me dá nojo ver em campo, trotando. É só vocês verem com 3, 4 minutos do primeiro tempo contra o Fluminense. O que o Guga, um lateral de Guga, um desespero, um escândalo de jogador fez com ele. Passou dele como se não existisse áreas. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, Paulinho. A patética, pífia, presidente, brinca de presidente, porque você não é presidente. Você é pífia, patética, 500 degraus abaixo do medíocre, inoperante, inativa, não profissional, não tem criatividade, não tem qualificação para exercer o cargo que exerce, para sentar na cadeira que senta. Não foi você que disse que o Palmeiras não era? Palmeiras não é hospital. Palmeiras não é departamento médico. Tem um jogador há 1 ano e 8 meses, literalmente parado. Ele não jogou 20%, abaixo de 20%, desde que quando foi contratado. Um detalhe que não pesa, 206 milhões de reais gastos. Mas o Paulinho fez o gol contra o Botafogo no Mundial. O cara que me fala isso vai pra puta que pariu, porque faz parte dessa merda, esse lixo, dessa parte da torcida do Palmeiras. Eu quero saber de vocês, lixos de torcedores, coloquem, façam na testa uma tatuagem do Palmeiras e escreva: eu sou um idiota. Porque você é um idiota de não perceber o que está acontecendo. Porque você, ou vocês, parte da torcida, usam cabresto, não enxergam 3 palmos na frente do nariz, 3 centímetros por lado, fazem 3 anos e meio do dia que ela pegou o bastão, assumiu a presidência, pegou o bastão de Gagliotti e assumiu a presidência no primeiro dia, no discurso escandaloso, vergonhoso. E todo mundo sabe que ela entrou pela porta de trás. E vai sair pela porta de trás. É assim, vejam o Dudu. Abel Ferreira entrou pela porta da frente. Ele ainda sai pela porta da frente, pelos resultados, porque ele tem lastro. Para mim já não tem mais. Esse lastro não existe. Eu ganhei isso, eu tenho 10 anos de crédito. O caralho. Faça isso na sua... Você, torcidinha de merda, parte. Vá para tua empresa, se você é dono, ou você é funcionário. Faça isso. Você teve 1, 2 anos fabulosos e depois para de trabalhar. Eu já fiz. Você vai ver o que te acontece. Paulinho, cadê o Paulinho? Jogos decisivos, cadê o Paulinho? Mas você está culpando o Paulinho? Eu nem sei mais quem a responsabilidade para mim é de uma merda de um departamento, como diz o Abel, de núcleo e performance. Que nomenclatura linda! A bilionária, a trilionária, a caneteira, a pica das galáxias, a fudidona, presidente do Brasil, presidente do Palmeiras, que nomenclatura, lixo do lixo do lixo como profissional, como profissionais. Cadê o scout do Palmeiras? O Lukaku, todo mundo conhece, jogador mundial, conhecido mundialmente, foi comprado por 5 milhões de euros. Cadê esse departamento? Eu acho que nem existe, é só a porta. Lixo, departamento de merda. Se vocês trazem um Lukaku, ok, só de patrocinadores ia faturar 10 vezes mais, 50 milhões.
Só em vendas de camisa, vocês iam vender, você pagava todo o contrato dele e ia ter lucro. Mesmo que ele não jogasse, mas pelo menos tentasse. Essa é a merda, esse é o lixo, a podridão, o mar de lama, a latrina, o esgoto de uma gestão comandada por Leila Pereira. Acordem. Acordem, ou vocês só vão acordar de novo no final do ano e no começo do ano todo mundo está no estádio de novo. O dinheiro é de vocês, tirem o dinheiro da sua família, do seu divertimento, da sua viagem, da sua economia, do seu isso, daquilo, para ir ver, para ser conivente com essa merda que virou desde que Leila Pereira entrou. É só vocês irem no Palmeiras. Queda livre. Quanto ao jogo de hoje, não confio, não acredito. Torço muito. Não acredito numa virada, digo de chave. O Palmeiras vai fazer um jogaço. Tem os idiotas de plantão da mídia sociaizinhas, youtuberzinhos, da imprensinha de merda que vendem lixo porque precisam de engajamento, like. E tem os trouxas que acreditam. Acham que o Palmeiras vai chegar lá, vai amassar. O Palmeiras vai amassar o Cerro Porteño. Já era a época daquele timaço do Palmeiras, agora, de Abel Ferreira, 4 anos atrás, chegar no Monumental de Núñez, com 80, 90 mil pessoas pulsando, o estádio tremendo, e o Palmeiras jogar bola. Com isso, com esse futebol apresentado, com 3 zagueiros, o Murilo jogando hoje, e como prêmio, contrato até 29. Essa é a administração maravilhosa. Vocês estão mais calmos? Lembrem disso. Para finalizar, rapaziada, 2 notícias. Bom, que o Palmeiras deve ir com 3 zagueiros, para mim é quase certeza. Tanto que ele não confia nem em Gia e nem Kelvin. Piquerez está na hora de jogar bola, todos. Fora o Flaco Lopes. Estão culpando o Vitor Roque que não está jogando bem. Algum idiota que pense um pouquinho, porque pela ignorância, por ser um povo predominantemente ignorante, não percebeu que o cara ainda está voltando de lesão, que ele se entregou na final do Paulista e voltou para jogar e tomou a porrada no mesmo lugar para dar um título também para o Palmeiras que ele fez parte. Agora a culpa é dele, ele não está jogando bem. O que eu vou falar? O Corinthians acaba renovando o contrato com Memphis Depay. Parabéns. Olha a várzea que é esse time de bandido. Olha a várzea que é esse time que está nas páginas policiais. Olha a várzea que é esse time quebrado, falido e que deve o mundo. E está aí, renovando. Está tudo ótimo. Porque ele ameaçou. Sabe por que eles renovaram? Por 2 motivos básicos. O Memphis ia colocar eles numa sinuca de bico que dizem de 180 milhões para pagar, e o departamento jurídico provavelmente falou, não vamos mexer com isso. Dão dinheiro pro cara não colocar e renovam. Segunda coisa, esse cara não teve proposta absolutamente de ninguém, esse teve a de time de segunda, terceira, nunca foi jogador para times grandes que ele jogou, todos os times encostaram ele. 2, Ronaldo, você está falando do artilheiro de todos os tempos da Holanda na seleção holandesa. O Neymar, eu não estou comparando o Neymar com ele, por favor. Mas o que eu estou dizendo, o Neymar é o centroavante, é o artilheiro da história da seleção brasileira. Sempre fez 3 gols contra a Bolívia, 3 gols contra o Peru, contra a Venezuela. Jogo grande. Eu queria saber algum jogo que ele definiu. Alguém pode me falar? Que ele decidiu. Grande. Semifinal de Copa. Na era dele, nem quando que a gente chegou. É o Memphis Depay. Jogo aqui contra a Lituânia do Norte, do Sul, Ilhas Maurício, Nova Guiné. 6 gols. Estou dando exemplo. Jogo grande. O que esse cara fez? Ele foi para uma Copa do Mundo, ele jogou acho que 20 minutos. Deu uma assistência e tomou um cartão amarelo. Parabéns, Corinthians. Esse é o caminho. Eu queria que vocês renovassem com o Memphis. Eu sempre falei. E aí o Santista, eu estou pegando aqui, olha a mídia santista. Santos vende frias,
elabora pacote de contratações. Tá no Transferban, deve para Deus e todo mundo, deve o mundo para o Neymar e tá pensando nisso. Olha o que uma imprensa, um youtuber ou alguns youtubers, vocês entenderam, ou mídias sociais podem fazer, porque é um povo predominantemente ignorante, acredita em tudo isso. Renovem com o Neymar. Eu gostaria que o Neymar ficasse no Santos, encerrasse a carreira lá. E, por favor, deem aumento para o Neymar. Times como esses, São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, Grêmio, Fortaleza, infelizmente, depois que o Paes começou a sair de lá, são times que têm que estar na Série D. E muitos desses times são caso de polícia. Vi de ontem a notícia que eu trouxe do Juventus da Moca. Olha isso. Eu não preciso falar mais. Valeu, rapaziada. Um ótimo, lindo, iluminado dia a todos. Eu agradeço. E bora fazer barba, bigode, cabelo. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa os sininhos. Mais uma vez. Agradeço.